Okay, let's go. Lesson 176. Fluency. You are going to follow the example. Você vai seguir o exemplo. Então, aqui. He is studying very hard. Months. Aí você vai introduzir a frase I had no idea. E vai passar a frase para o Present Perfect Continuous, que vai ficar I had no idea. He has been studying so hard for months. Então, quando passar para o Present Perfect Continuous, você vai usar o sujeito, que é he, o verbo to have no presente, que para he é has. Depois do has, você vai usar been. O been tem que ser usado em todas as frases. E o verbo principal vai continuar com ing. Studying. Vai repetir o complemento da frase e vai colocar a palavra que está no parêntese. Então, como fala de duração, de tempo, você vai inserir a preposição for. Então, vai ficar no final for months. Se tivesse uma outra expressão lá no parêntese, years, você botaria for years. Então, sempre antes da expressão do parêntese, você vai colocar a preposição for. Então, como é que vai ficar? I had no idea. Ok? Depois, sujeito, verbo to have no presente, para he é has, mas dependendo do sujeito pode ser have. Sempre colocar been, o verbo no gerúndio, né, com ing, repetir o complemento, colocar o for e a expressão do parêntese. Então, relembrando que o Present Perfect Continuous, ele retrata uma ação que começou lá no passado e continua em progresso no presente. Number 2. They are recording a new album. 3 months. Então, vou fazer outro exemplo. I had no idea. They have been recording a new album for 3 months. Então, ao invés do verbo to be, nós colocamos o quê? Have, porque para they, nós usamos have. Depois o been e o verbo com ing complemento, for e a expressão do parêntese. Now you, agora você. She is exercising 2 hours a day. They are showing this movie. Weeks. They are developing a new project. 7 months. He is looking for a job. For a long time. She is taking dance classes. 4 weeks. They are traveling. 10 days. He is preparing the lesson. 2 hours. She's teaching Chinese. 3 years. Então, você vai retirar o verbo to be, vai colocar o verbo to have no presente, que dependendo do sujeito vai ser have ou has. Depois do verbo to have, vai inserir o been, repetir o restante da frase, usar for e a expressão do parêntese, ok? Aí você pode me mandar por áudio no WhatsApp. Aí você escolhe 5 para você fazer. Questions. Can you tell me a little bit about yourself? 2. Can you tell me about your future professional or personal plans? 3. Can you tell me about an interesting place you have been to recently? Have you ever been pulled over by the police office? Have you ever gotten a ticket? Have you ever gotten a parking ticket? Have you ever gotten a speeding ticket? Have you ever had to change a flat tire? Have you ever had a motorcycle? Have you ever had a boat? Então, você também pode escolher 5 dessas perguntas e me responder por áudio, ok? Aí me envia. Aí você escolhe 5 que você quiser. Bom, então agora nós vamos treinar. Então, vamos lá. Exemplo. He has been taking classes here. Aí você vai repetir a frase original e fazer uma tag question. He has been taking classes here. Repeat. He has been taking classes here. Hasn't he? Então, repete a frase no Present Perfect Continuous e faz a tag question. It is a very profitable business. She did it on purpose. You have been working with another methodology. He has learned how to swim by himself.
She has recently graduated from college. Aí você escolhe 3 frases, repete e faz a tag question e me envia. Short comment. Então eu vou te dar uma frase e você vai dar sua opinião. Você vai dizer se você concorda, se você não concorda e o porquê. Nobody can live without technology anymore. Make a short comment. Give me your opinion. Okay, so now let's go to lesson 177. Let's go. Verbs. To note, noted. To want, wanted. To hit, hit, hit. To claim, claimed. Okay? For example, I noted the subjects at school. To won, I won a house. The car hit a tree. To claim, the woman claimed for her rights. Ok? Então, são alguns exemplos com esses verbos. Então, você pode escolher um verbo e fazer um exemplo também. Let's go. Vocabulary. Trainee, training, appearance, beauty, plenty, plentiful, accent, socialist, communist, conservative, liberal, fidelity. For example, my friend is a trainee at the company. Ele é o quê? Um estagiário. My friend is training to be a manager. Ok? Então, ele está o quê? Em treinamento. Ok? He has training to be a manager. Appearance. For example, the boy has a good appearance. Beauty. Beauty is not everything in a girl. Ok? Plenty. Plenty it means a lot of. Muito, abundante, bastante. For example, she has plenty of money. Plentiful. Ok? Então, plentiful, abundantemente. The garden has plentiful flowers. Ok? The garden is plentiful because there is many flowers. For example, I prefer the American accent, o sotaque americano. Ok? Some countries are communists and others conservative. Some people are conservative and others are liberal. Let's go. Expressions. Beauty parlor, hairdresser, percent. To pay attention, to hit it off. Beauty parlor is a place that you go to have your hair cut, to do your nails. And hairdresser is the professional that cuts the hair. And you? Do you always go to the same beauty parlor? Do you have a favorite hairdresser? Percent. So 10% of people in my neighborhood have modern cell phones. To pay attention. I always pay attention to my teacher. Então, quando a gente usa pay attention, tem que usar a preposição to. I pay attention to my mother, to my teacher, e assim por diante. To hit it off. Então, to hit it off é uma expressão, quer dizer se dar bem com alguém, logo de primeira vista. Ok? Então, você conheceu a pessoa e se deu bem com ela. I hit it off with Jane, ok? For the first time. Então, eu me dei bem com a Jane pela primeira vez. Now, grammar. Então, aqui no grammar, a gente vai estudar o first conditional, que é o primeiro condicional, que é para expressar algo que pode se tornar real no futuro. Há uma possibilidade,
ok? Então, qual é a estrutura? A gente vai usar if, sujeito, verbo no presente. Se for na negativa, vai usar o auxiliar de presente, que é don't ou doesn't, de acordo com o sujeito, e o verbo. Depois, na segunda parte da oração, nós vamos usar novamente o sujeito, will e verbo no presente sem o to. Se for na negativa, com will vai ficar won't. Então, exemplo. If you don't wear a nice outfit, you won't make a good impression. Se você não usar um ótimo traje, você não fará uma boa impressão. If he recovers well, he will leave the hospital tomorrow. E aqui nós temos na frase afirmativa if mais sujeito mais verbo no presente. Então, o if, ele sempre fica com o verbo no presente. É if, sujeito e verbo com presente. O if não pode ficar com will. O will vai para a segunda parte. Então, vai ficar he. Então, aqui o will está abreviado. He'll leave the hospital tomorrow. Então, se ele se recuperar bem, ele deixará o hospital amanhã. Eu posso inverter a frase? Posso, só não posso inverter a estrutura. Eu posso dizer, he'll leave the hospital tomorrow if he recovers well. Eu posso inverter a frase sem inverter a estrutura. If é sempre com sujeito e verbo no presente, ok? E depois vem sujeito, will e verbo no presente. Eu não posso botar if com will. If you don't knock on the door, nobody will open it for you. Se você não bater na porta, ninguém abrirá para você. Will you let me know if you change your mind? Você me avisará se você mudar de ideia? Então, quando fizer uma pergunta, a gente vai fazer a pergunta sempre com will, ok? Então, é o first conditional. Para falar de uma situação possível, possible in the future. Now, let's train the future continuous. Sorry, the first conditional, ok? Então, lembrando que first conditional é uma situação, uma possibilidade real, ok? Então, possibilidade real de algo acontecer. Então, exemplo, if he calls, I'll let you know. Aí você vai repetir, if he calls, I'll let you know. Tell you. Aí você vai substituir. If he calls, I will tell you. Então, você vai repetir a frase original e a outra palavrinha que eu ditar, você vai repetir e substituir. Ok? If you study, you will get a better grade. Repeat. Now substitute. Pass the exam. If you don't stop talking, you won't be able to concentrate. Study. If sales increase, they will give us a raise. Price. If I get a raise, I will buy a new car. A house. If he passes the exam, he will celebrate. Throw a party. If you don't speak louder, I won't hear you. Understand? If you exercise, you will feel better. Stay fit. Então, você vai repetir a frase e depois fazer as substituições. Aí você pode me mandar as frases com as substituições por áudio, ok? Pelo WhatsApp.